Boa tarde a todos. Meu nome é Raul Torrieri. Eu sou bioinformata da Illumina para Brasil e América Latina. E hoje nós vamos conversar sobre, no webinar de hoje, nós vamos conversar sobre conceitos fundamentais de análise de dados genômicos. Para a agenda do nosso evento de hoje, a gente vai começar falando um pouco sobre desenho experimental. Depois nós vamos falar um pouco sobre esses conceitos fundamentais de análise de bioinformática. Nós vamos, obviamente, tratar tudo isso no contexto de dados genômicos Illumina, mas esses conceitos fundamentais, eles se estendem para análises genômicas em geral. E, por último, nós vamos ver opções de análise de bioinformática dentro do portfólio de softwares da Illumina. Então, o primeiro aspecto que a gente vai abordar são conceitos importantes de desenho experimental. A análise de dados genômico, ela é um processo mental cujo objetivo é analisar dados de um experimento que a gente tenha feito para responder uma pergunta biológica, para testar uma hipótese. Dessa forma, a análise de informática, ela se inicia com o planejamento do experimento. A gente precisa entender se o experimento que a gente está propondo vai gerar informação suficiente para responder aquela pergunta, se o dado que vai ser gerado é relevante na resposta daquela pergunta ou não. Então, o nosso primeiro passo para fazer uma análise de bioinformática é entender adequadamente a pergunta e fazer um planejamento adequado de desenho experimental. Então, antes mesmo da gente fazer sequenciamento, da gente preparar nossa amostra, fazer qualquer coisa, a gente precisa planejar o experimento. O primeiro ponto, como eu comentei, é qual é a hipótese que a gente está testando? Qual é a pergunta biológica que a gente precisa responder? Um segundo ponto que a gente precisa observar é qual plataforma de sequenciamento eu vou utilizar? Ou qual plataforma de sequenciamento eu tenho à minha disposição? Será que essa plataforma ou essas plataformas são adequadas? Dentre elas, qual a mais adequada? E que tipo de análise eu vou rodar? Ou seja, que software eu tenho disponível, o que eu preciso fornecer para esse software, que tipo de resposta ele vai me dar. Então, essas perguntas a gente tem que se fazer nessa etapa de planejamento e elas guiam outras perguntas que são tão importantes quanto, que a gente já vai ver logo em seguida. Então, a plataforma de sequenciamento é algo muito importante. Dentro do portfólio da Illumina, a gente tem sequenciadores que produzem uma quantidade de dados muito grande, outros que produzem uma quantidade de dados pequena, a depender da aplicação. O comprimento de leitura que eles podem fazer também varia. O tipo de software que a gente tem disponível para analisar cada tipo de dado também varia. A gente já precisa, de antemão, pensar em todas essas perguntas. Claro que a gente está falando aqui sobre análise de bioinformática, então a gente vai dar um enfoque sobre os softwares disponíveis e quais são os conceitos importantes para esses softwares, né? Então a gente pode falar que esse processo todo de um experimento genômico, a gente pode dividir em 3 etapas. A etapa de planejamento, a etapa de sequenciamento e a etapa de análise. Lembrando que para a pessoa que vai se envolver na etapa de análise dos dados, as outras 2 etapas anteriores são tão importantes quanto a análise propriamente dita. Tá? Então, o bioinformata ou o profissional responsável pela análise precisa estar envolvido no planejamento e na configuração do sequenciamento também. Quando a gente está fazendo, planejando a análise, a gente precisa começar a responder algumas perguntas importantes. A primeira delas é, quanto dado eu preciso gerar nesse experimento para que eu seja capaz de responder a pergunta que eu preciso? Eu preciso de que configuração de leitura dos meus fragmentos de DNA? Eu preciso de uma leitura simples ou de uma leitura pareada? E que comprimento de leitura eu preciso fazer durante esse sequenciamento? Então, essas são perguntas relevantes que fazem parte do planejamento do experimento e definem as características do sequenciamento e que vão, como a gente vai ver nos próximos slides, vão ter um impacto profundo na análise de dados e na nossa habilidade de responder às perguntas biológicas que a gente tem.
Essas são questões que nós vamos ver em mais detalhes aqui. Se vocês quiserem se aprofundar nesse tópico de planejamento de experimento e de corrida, nós temos um webinar gravado que segue aqui no link em azul para vocês, sobre como planejar a sua primeira corrida de sequenciamento. Então, para quem quiser mais detalhes, fica a referência. Então, vamos começar a falar sobre cada uma dessas perguntas. Quanto dado eu preciso produzir no meu experimento? Bom, a resposta para isso, como quase sempre quando a gente está fazendo algum experimento científico, depende, né? Depende por quê? Se a gente considerar duas aplicações diferentes aqui, por exemplo, sequenciamento de genoma completo e RNA-seq, os experimentos por natureza já têm já exigem quantidades de dados diferentes devido à característica do experimento e isso também varia em função do tipo de organismo que a gente está trabalhando. Então, vamos olhar esse gráfico aqui. Se a gente está trabalhando com genomas pequenos, fazendo um experimento de sequenciamento de genoma completo para genomas pequenos, a gente precisa de pouco dado. Ao passo que se a gente está trabalhando na mesma aplicação, mais para genomas grandes, fazendo uma montagem de novo, por exemplo, de um genoma completo, naturalmente a gente vai precisar de muito mais dados. Se a gente está fazendo um experimento de RNA-seq, a quantidade de dados a ser produzida vai depender da sensibilidade que a gente procura dentro desse experimento. Então, se a gente está tratando de um organismo que tenha poucos transcritos já mapeados e a gente precisa de pouca sensibilidade, naturalmente a gente pode produzir pouco dado que vai ser capaz de responder as perguntas que a gente tem. Mas se a gente está tratando de um organismo já mais complexo, com muitos transcritos identificados, e a gente quer uma sensibilidade super alta, identificar transcritos raros, é natural esperar que a gente precise produzir muito mais dados nesse contexto. Então, a natureza da nossa questão biológica e do tipo de organismo que a gente está trabalhando é que vai ajudar a guiar essa resposta. Para colocar essa conversa em perspectiva, vamos pegar aqui 3 experimentos diferentes, 3 aplicações diferentes, e 2 organismos como modelo. Então, se a gente estiver falando de um experimento de ressequenciamento, no qual a gente tem um genoma de referência para ajudar a nossa análise, e a gente está tratando de ressequenciamento de genoma humano, cujo tamanho do genoma é de aproximadamente 3,4 gigabases, tomando como exemplo aqui que para essa aplicação a gente vai fazer uma profundidade de sequenciamento de 30 vezes, a gente vai precisar de algo em torno de 100 gigabases de dado produzido nesse contexto. Mantendo a mesma aplicação, ressequenciamento, e mantendo também a mesma profundidade de sequenciamento de 30 vezes de cobertura. Agora, um organismo menor como Arabidopsis, com 1,125 gigabases, bem menor que a espécie humana, a gente naturalmente vai precisar de muito menos dados. Aqui a gente tem a indicação de que a gente precisa de 3,7 gigabases de dados nesse contexto. Se a gente troca a aplicação de ressequenciamento para montagem de genoma de novo, no qual a gente não tem um genoma de referência para apoiar a nossa análise, mantendo de novo os mesmos organismos modelo, né, o mesmo tamanho de genoma, mas trocando a profundidade de sequenciamento agora de 30 para 70 vezes, porque como a gente já não tem mais um genoma de referência para apoiar a análise, a gente precisa de mais informação para preencher os possíveis gaps que a gente pode ter durante essa montagem. Então, agora, para essa aplicação, a gente precisaria de 238 gigabases por amostra aqui com o organismo humano e 8,75 para Arabidopsis. E se a gente troca a aplicação, mais uma vez, de sequenciamento genômico para RNA-seq, no qual o objetivo é sequenciar transcritos, aí o tamanho do genoma já importa muito pouco. Na verdade, o aspecto mais crítico nesse tipo de aplicação é o nível de sensibilidade que a gente quer nesse experimento. Então, experimentos com espécie humana, por exemplo, em que a gente precisa de muito pouca sensibilidade, a gente poderia fazer algo como 5 milhões de reads, mas se a gente precisa de muita sensibilidade na análise, a gente precisaria de cerca de 100 milhões ou até mais, 100 milhões de reads ou mais. Então, essa tabela coloca em alguma perspectiva nesse tópico sobre quantidade de dados necessários. A gente precisa considerar o tipo de aplicação e a complexidade do organismo que a gente está trabalhando.
Lembrando que todos esses números que a gente está apresentando aqui são meramente exemplos e não são uma sugestão direta da Illumina de qual é a profundidade de sequenciamento que você precisa fazer por aplicação. É importante que, no momento em que você esteja fazendo o planejamento do seu experimento, consulte a literatura da sua área de trabalho, da sua área de interesse, para ver quais são as recomendações atualizadas da comunidade científica. A gente falou aqui um pouquinho sobre leitura. Acho que aqui no Brasil a gente usualmente chama leituras de read, né? A gente mantém o termo original. Mas o que é uma read? Uma read é o conjunto de leituras de todas as bases identificadas para cada fragmento de DNA feito lá pelo sequenciador. Então, isso aqui é uma representação de uma read. Então, quando a gente faz a extração de material genômico da nossa amostra, a gente precisa fragmentar esse material durante o preparo de biblioteca para que o sequenciador seja capaz de ler. E aí, cada fragmento de DNA na flow cell vai dar origem a um cluster. Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês já teve a oportunidade de ver alguma palestra, algum webinar da Illumina em que a gente descreve a nossa tecnologia. Então, cada fragmento de DNA na flow cell dá origem a um cluster. Aqui está representado por esses desenhos coloridinhos na primeira figura. E esse cluster, ele nada mais do que a expansão no número de cópias de um fragmento de DNA para aumentar o sinal de fluorescência. E a cada base que é lida desse fragmento de DNA, essa informação vai sendo armazenada. E ao final do sequenciamento, a gente tem o conjunto de todas as bases que compõem cada fragmento de DNA. Então, esse conjunto de bases que compõem cada fragmento, né, que compõe cada cluster, é chamada de read, é uma leitura. Esse é um aspecto muito importante, porque essa é a informação genômica da nossa amostra, que serve como o ponto de partida para toda e qualquer análise de bioinformática. Todo pipeline de bioinformática se inicia com a informação das reads, das leituras que o sequenciador fez. Isso usualmente é armazenado em arquivos texto, chamado arquivos FASTQ. Nós vamos ver em detalhes desse arquivo daqui a pouquinho. E esse é um dos arquivos mais importantes que a gente tem no mundo da bioinformática, porque é onde se armazena toda a informação genômica das amostras que a gente está trabalhando. Os sequenciadores Illumina, eles podem produzir leituras de duas formas. Leituras simples ou leituras pareadas. Leitura simples é o seguinte, então considerando que essa barra cinza que a gente está vendo na tela represente um fragmento de DNA que a gente preparou durante a nossa preparo de biblioteca, a leitura simples vai ler esse fragmento de DNA no seu sentido 5 linha, 3 linha, e o número de bases que vai ser lido, a gente configura lá no sequenciador. Então, aqui nesse exemplo, a gente está pedindo para ele ler esse fragmento no sentido 5 linha, 3 linha, por 100 pares de bases. Isso é o que a gente chama de leitura simples ou single read. Uma outra possibilidade que a gente tem no sequenciador de Illumina é produzir leituras pareadas para um mesmo fragmento de DNA. Então, aqui mais uma vez a barra representando um fragmento de DNA. E a gente pode pedir para que o sequenciador leia esse fragmento no sentido 5 linha, 3 linha e também no sentido 3 linha, 5 linha. Claro que a leitura biologicamente ela sempre é feita no sentido 5 linha, 3 linha, mas para quem já teve a oportunidade de assistir os webinars sobre a tecnologia de sequenciamento, a gente faz uma inversão desse fragmento dentro da flow cell para que a gente leia a outra extremidade. Mas do ponto de vista de bioinformática, o importante é lembrar que a gente vai ler as duas extremidades de um mesmo fragmento de DNA, produzindo leituras pareadas. Existe uma terceira possibilidade, que é fazer leituras pareadas de tal forma que elas gerem sobreposição entre elas. Então, aqui, nesse terceiro exemplo, a gente tem um fragmento de DNA e vamos considerar, por exemplo, que esse fragmento de DNA tem tamanho de 300 bases. E a gente pode pedir para que o sequenciador faça leituras pareadas em sentidos contrários de 200 bases cada um. Isso vai fazer com que a gente tenha uma sobreposição de 100 bases no meio desse fragmento,
E essa informação pode ou não ser útil, a depender do pipeline que você esteja trabalhando. Então, é importante que você garanta que, antes de fazer um experimento, um sequenciamento com esse perfil, você se certifique que o pipeline que você vai trabalhar de análise, primeiro, que ele aceita esse tipo de dado, e mais ainda, de que ele saiba tirar vantagem disso, tirar algum proveito disso, senão você vai acabar desperdiçando, né, ciclos de sequenciamento, redundando uma informação, às vezes que o seu pipeline não vai ter como aproveitar. E aí, quando a gente fala sobre essas possibilidades de leituras dos fragmentos de DNA, a pergunta natural que surge é, então, como é que eu defino se eu preciso fazer um sequenciamento single read ou pair-end? E, mais uma vez, a resposta é depende. Então, aqui a gente vai ver nessa tabela alguns exemplos em que fica mais fácil de entender. Se a gente está falando de um experimento de ressequenciamento, então, mais uma vez, um experimento que tenha um genoma de referência para apoiar a análise. A detecção de SNPs, simplesmente SNPs, né, variantes simples no genoma, ela pode ser feita tanto com leituras simples quanto com leituras pareadas. Nesse tipo de experimento, a profundidade de sequenciamento tende a ser muito mais importante do que a configuração da leitura. Agora, no mesmo experimento de ressequenciamento, se a gente está interessado em identificar inserções e deleções ou variantes estruturais, aí sim a utilização de leituras pareadas se torna fundamental. Os algoritmos de análise que vão buscar inserções, deleções e alterações estruturais, eles foram desenvolvidos baseado na utilização da informação dos pares de leituras. A gente vai ver isso em mais detalhes daqui a pouco. Eu estou fazendo a análise de um transcriptoma de novo, em que eu estou preocupado em identificar um genoma ou um transcriptoma de novo, né? Onde eu estou preocupado em identificar regiões codificadoras, identificar genes, identificar start codon, stop codon adequadamente e tudo mais. Esse é um tipo de experimento em que leituras pareadas é fundamental. Agora, se eu estou fazendo um RNA-seq para um genoma no qual eu já tenho um genoma, por um organismo no qual eu já tenho um genoma de referência e eu posso usar esse genoma para guiar a minha análise, mais uma vez, tanto faz se eu vou usar single read ou pair-end. Claro que se eu tiver com interesse de identificar transcritos novos aqui ou fazer algum tipo de caracterização estrutural, aí sim, aí eu preciso de leituras pareadas. E, por fim, se eu estiver fazendo um experimento de RNA-seq para microRNA, especificamente, aí, naturalmente, eu vou usar leitura simples, porque eu vou estar sequenciando um fragmento muito curto. Se eu fizer pair-end, eu vou estar, basicamente, redundando a informação, e para um experimento no qual eu quero simplesmente identificar e quantificar esses transcritos, não faz sentido redundar a leitura das bases. A última pergunta crítica que a gente apontou lá no comecinho, na fase de planejamento do nosso sequenciamento, é que comprimento de leitura eu preciso? Então, como vocês já devem imaginar, a resposta também é depende. Então, vamos a alguns exemplos aqui. Experimento de RNA-seq, eu posso fazer leitura de micro-RNA-seq, desculpa, eu posso fazer leituras tão curtas quanto 36 pares de dados. Vai ser mais do que suficiente para responder a minha pergunta nesse experimento de microRNA. Agora, num experimento de RNA-seq, eu posso fazer leituras que começam em 50 até 100 pares de dados, por exemplo, vão ser adequadas, porque eu já preciso alinhar reads a transcritos que podem ter repetição, podem ter redundância no genoma, então leituras mais longas vão me ajudar nisso. Experimentos de RNA, de ressequenciamento, a gente geralmente inicia com comprimento entre 100 pares de bases até um pouquinho maior, a depender da complexidade da análise que a gente precisa fazer. E, por fim, experimentos de sequenciamento de novo, no qual a gente vai fazer a montagem do genoma, ou onde a gente quer fazer identificação de alteração estrutural ou caracterização de um genoma novo, aí, quanto mais longa a leitura, melhor para o nosso experimento. Então, esses são aspectos importantes para a etapa de desenho experimental e planejamento do sequenciamento.
E agora, na segunda parte desse webinar, a gente vai tratar sobre alguns conceitos importantes de bioinformática, para que a gente saiba como proceder e como escolher os softwares que a gente vai utilizar para análise de sequenciamento. Então, no primeiro momento, a gente vai falar sobre o que são arquivos FASTQ, nós vamos falar sobre alguns conceitos importantes sobre aplicações de ressequenciamento, nós vamos falar sobre a diferença de sequenciamento de genoma completo e sequenciamento tendo alguma região do genoma como alvo. Nós vamos falar sobre como é feita a montagem de genoma, numa visão geral sobre as aplicações de montagem de genoma, e um pouquinho também sobre experimentos de RNA-seq. Então, o primeiro passo desses conceitos de bioinformática importantes, que eu já havia comentado, é entender o que é um arquivo FASTQ e como ele se estrutura e por que ele é tão importante. Então, esse é um arquivo que a gente está vendo aqui na tela uma representação de um arquivo, um arquivo texto, é um arquivo simples, a gente pode abrir um arquivo FASTQ no Notepad do nosso computador, não tem nenhum problema. A gente está vendo aqui uma representação de um arquivo FASTQ mostrando 3 leituras na tela, 3 reads na tela. A primeira parte de um arquivo FASTQ, que está destacado aqui nessas setas laranja, é o cabeçalho de uma read. Ele traz um monte de informações importantes sobre essa read. Basicamente, ele traz um identificador único e exclusivo para cada read que o sequenciador produziu. E além de informações sobre a posição da flow cell em que essa read foi produzida, ele traz também aqui a sequência do index que foi utilizado durante o preparo de biblioteca para essa amostra. Caso a gente tenha utilizado um esquema dual index para identificar as amostras no nosso preparo de biblioteca, ele vai mostrar aqui os 2 índices atrelados a cada amostra, e aqui ele está indicando que essas 3 reads, essas 3 leituras, são provenientes da mesma amostra. A segunda linha de um arquivo FASTQ, aqui destacada pela seta laranja mais clara, traz a sequência da leitura de fragmentos de cada fragmento de DNA, ou seja, cada cluster lá na flow cell, cada fragmento que foi lido dá origem a uma sequência de bases diferente, e ela vem aqui na segunda linha na estrutura desses arquivos FASTQ. Então, a gente tem um cabeçalho único para cada read e abaixo do cabeçalho a sequência de bases propriamente dita. Depois a gente tem um sinal de mais, que não está destacado aqui. E por último, na quarta linha, destacada aqui pelas setas rosa, a gente tem um monte de caracteres que representam um score de qualidade pela leitura dessas bases. Então, o sequenciador, quando está fazendo a leitura das bases, ele faz uma série de cálculos baseados em parâmetros que ele tem lá, parâmetros físicos mesmo lá da leitura, e ele define com qual confiança ele fez a leitura de cada uma das bases. Esse valor, esse score, que é um valor de probabilidade, ele é codificado e representado aqui por um único caractere. A ideia é que, ao invés de você usar um número bem com bastante casas decimais, que tomaria muito espaço nesse arquivo texto, esse número com casas decimais é convertido em log, e esse log depois ele é representado por um caractere, para que a gente possa economizar espaço aqui nesse arquivo texto, e ocupar menos espaço em disco para representar o resultado do nosso sequenciamento. Se a gente estiver interessado em saber o número de bases que foi sequenciado numa corrida, a gente pode contar o número de reads que tem dentro desse arquivo FASTQ e multiplicar pelo número de bases de cada read. A gente vai ter o número, no comprimento, né, de cada read, a gente vai ter o número total de bases sequenciadas em uma corrida. O segundo conceito importante para a gente falar sobre, na verdade, o segundo conceito importante de informática, mas o primeiro conceito importante de experimentos de ressequenciamento é o conceito de mapeamento, né, de identificar de onde veio, em relação ao genoma original, de onde veio cada fragmento de DNA da nossa amostra. Então, a ideia desse processo é identificar. Eu fiz a extração de DNA original da minha célula, eu tive que fragmentar esse DNA para poder sequenciar, e agora que eu vou analisar, eu preciso saber aquele local em relação ao genoma original, esse pedacinho aqui se relaciona, para saber se tem alguma alteração ou não
da minha amostra em relação ao genoma de referência. Então, isso é um processo de mapeamento. Como um todo, o processo de ressequenciamento, ele tem algumas etapas muito simples. Ele se inicia com o arquivo FASTQ, como a gente já viu. A gente faz a etapa de alinhamento. Essa etapa de alinhamento dá origem a um arquivo chamado BAM. Então, a gente começa com um arquivo no formato FASTQ, que é um arquivo texto. Depois do alinhamento, a gente vai ter na mão um arquivo do tipo BAM, que agora já é um arquivo binário. A gente já não consegue mais abrir esse arquivo diretamente e olhar dentro dele. Com esse arquivo, a gente vai comparar cada posição do genoma da nossa amostra em relação ao genoma de referência, buscar diferenças e gerar um arquivo do tipo VCF, onde vai estar a lista de variantes ou mutações da nossa amostra. Vendo mais em detalhes o que é o alinhamento, como eu comentei, a gente vai determinar a posição original de cada read em relação ao genoma de referência. Agora, essa etapa, ela representa um desafio grande para o processo de análise como um todo, principalmente para o software que faz o mapeamento, porque, primeiro, que a gente vai ter muitas leituras para mapear contra o genoma de referência. Segundo, que cada read pode mapear em mais de uma posição em relação ao genoma original. Alterações no DNA da nossa amostra vão dificultar essa comparação com o genoma de referência. Então, a gente vai ter inserção, deleção, mudanças das reads em relação ao genoma original. Vamos ver isso em mais detalhes. Vamos considerar aqui, por exemplo, que essa barra cinza representa um genoma de referência e a sequência está dada aqui por essa frase. Aligners might place a short sequence in many places in the genome sequence. Então, isso representa o nosso genoma de referência. Se eu produzo duas reads aqui, representadas por esses blocos cor-de-rosa, duas reads bem curtinhas, elas podem se alinhar aqui nesse lugar, em relação ao genoma original, mas elas também podem se alinhar nessas outras três posições. Como é que eu faço para definir qual é a posição adequada dessas reads? Uma alternativa talvez seria aumentar o comprimento dessas reads, para gerar leituras mais longas, e aqui vocês já começam a ver a importância de definir adequadamente o comprimento de leitura no nosso sequenciamento. Então, com reads mais longas, elas podem se alinhar aqui nessa região do genoma, então fica mais fácil para a gente definir a posição adequada. Só que nem sempre produzir reads mais longas vai resolver esse problema. Então, eu tenho aqui reads ainda mais longas, e elas podem se alinhar em dois locais diferentes aqui para read places, e também em dois locais diferentes para read sequence. Então, produzir reads mais longas por si só não vai resolver o problema todo. Uma alternativa para isso, que a gente pode fazer nos sequenciadores Illumina, é gerar leituras pareadas. Então, a gente vai aqui fazer um par de leituras, ambas vindas do mesmo fragmento de DNA, e agora, sabendo que essas reads são pareadas, a gente sabe que o único local possível para alinhar essas reads em relação ao genoma de referência é esse aqui, indicado pela seta. Agora, numa situação em que eu tenho uma alteração na minha amostra em relação ao genoma de referência, essa read placed, ela gera uma certa ambiguidade, porque eu já não sei se ela se relaciona a essa primeira possibilidade e eu tenho a inserção de uma base D, ou se ela se relaciona com essa região do genoma e eu tenho uma substituição da base S para a base D. Então, esse é o tipo de desafio que o software de mapeamento tem, o sequenciamento de reads mais longas, a depender da natureza da sua aplicação, e a utilização de leituras pareadas ajudam muito nessa etapa de mapeamento. Agora, um outro aspecto que a gente pode utilizar para guiar a nossa análise e ajudar o software a identificar a posição adequada é o seguinte: a gente pode fazer o sequenciamento do genoma completo de uma amostra, ou a gente pode usar técnicas de preparo de biblioteca e guiar o sequenciamento, né, a nossa conjunto de fragmentos de DNA. A gente pode fazer isso de tal forma que eles sejam provenientes de regiões específicas do genoma da nossa amostra, que a gente chama de sequenciamento de painéis ou sequenciamento com região-alvo definida. Quando é o caso, quando a gente está fazendo um sequenciamento de uma região específica do genoma, a gente pode informar para o software de análise qual é a região específica que a gente quer utilizar. Nesses casos, como é que a gente faz para informar?
No contexto das análises do portfólio da Illumina, das ferramentas da Illumina, a gente usa um arquivo manifesto. Um arquivo manifesto nada mais é que um arquivo texto, e ele traz aqui 3 informações que são cruciais para guiar a análise. O primeiro é informar qual é o genoma de referência que deve ser utilizado na análise. O segundo é trazer informação sobre a região na qual a análise deve ser realizada. Então, a gente vai informar aqui um trio de informações cruciais: o cromossomo, a coordenada inicial e a coordenada final em cada um desses cromossomos em que a gente quer que a análise seja realizada. E, por fim, se a gente estiver fazendo análise de um experimento de amplicon, a gente vai informar também a sequência alvo que foi amplificada daquele genoma original. Então, esse arquivo manifesto, ele guia os softwares de análise, dizendo para eles: faça o mapeamento nessas regiões e também busque alterações dentro dessas regiões aqui. Isso ajuda bastante também a etapa de análise. Isso aqui nada mais é que uma representação de um alinhamento em relação ao genoma de referência. A gente tem aqui, essa é uma tela de um software chamado IGV. Essa tela é dividida em 3 grandes blocos. O primeiro bloco representa um cromossomo do organismo que a gente está trabalhando, aqui no caso, o organismo humano. A gente tem no segundo bloco aqui umas barrinhas coloridas, né, vermelha e roxa. Essas barras representam as leituras, no sentido 5 linha, 3 linha e 3 linha, 5 linha, então são os pares de leitura, todas elas alinhadas nesse cromossomo. E o terceiro bloco representa a anotação daquela região cromossômica, ou seja, aqui a gente está vendo na barra azul mais escura a representação de um exon, de um gene, e naquela linha bem fininha que passa no meio dessa barra azul, ela representa o intron, chegando próximo a esse exon. Então, a gente tem aqui leituras que estão mapeando parte dentro do exon, parte no intron, nesse gene em específico. Então, essa é a forma como a gente vê um mapeamento em relação ao genoma de referência. Uma vez que a gente tenha finalizado o nosso alinhamento em relação ao genoma original, o genoma de referência, o passo seguinte no experimento de ressequenciamento é fazer a chamada de variantes, a identificação das alterações. Esse processo dá origem a um arquivo do tipo VCF, como eu comentei, é um arquivo texto. Esse, mais uma vez, pode ser aberto no Notepad, por exemplo, a gente pode olhar o que tem dentro dele. Os softwares de análise da Illumina também vão gerar, para toda análise de chamada de variante, um arquivo GVCF, que é um arquivo de genome VCF, onde cada base que foi sequenciada vai ser reportada, independente dela ter alguma alteração em relação ao genoma de referência ou não. Isso pode ser particularmente útil em experimentos de genômica populacional, onde a gente não está interessado somente na variante, mas também na frequência com que cada base aparece. Então, esse tipo de arquivo pode ser útil nesse tipo de contexto. Tem algumas considerações que a gente precisa levar em conta aqui, nessa etapa da análise. Elas são importantes. O primeiro é se a gente tem profundidade de sequenciamento suficiente e se a cobertura da região-alvo foi adequada ou não. Outro aspecto é se a gente está fazendo chamada de variantes em amostras germinativas ou somáticas, porque a frequência com que a gente espera ver variantes nessas amostras vai ser diferente. E depois, por fim, a gente precisa ter em mente já como a gente vai anotar e interpretar essas variantes em relação ao contexto de cada uma das amostras. Então, vamos ver um exemplo aqui. Considerando que a barra cinza é o nosso genoma de referência e as 2 barras azuis aqui são leituras variadas que a gente gerou em relação a esse genoma de referência, a gente vê aqui uma base destacada em vermelho, é uma variante da nossa amostra em relação ao genoma de referência. Só que aqui a gente só tem uma única read reportando essa variante. Ou seja, como é que eu faço para diferenciar se essa variante é um erro de leitura, um erro de mapeamento, um artefato de PCR que foi produzido durante o preparo da biblioteca? Muito difícil tomar essa decisão sobre o que de fato levou a essa variante. Então, uma alternativa seria aumentar a profundidade de sequenciamento naquela região.
tal forma que agora eu tenho várias leituras reportando a mesma troca. Então, num contexto desse, é muito mais seguro chamar isso aqui de uma variante germinativa, de fato, e descartar a hipótese dela ser um erro de mapeamento ou de qualquer outra possibilidade. A gente pode, inclusive, dependendo do contexto do experimento, descartar a possibilidade de ser um artefato de PCR. Nós não vamos entrar nesse detalhe agora, mas isso também é possível. Agora, se a gente estiver falando de uma análise de variante somática, aí a gente pode considerar que aquele primeiro caso em que a gente tinha somente uma base reportando a variante, aí sim, num contexto de variante somática, aquilo pode ser plausível. Por quê? Devido à heterogeneidade tumoral, a gente espera ver variantes com uma frequência super baixa. Claro que eu não estou falando de uma única base, isso aqui é de uma única leitura, isso aqui é somente um exemplo, mas eu só estou querendo destacar aqui que a gente espera ver variantes com frequência baixa se a gente estiver fazendo análise de amostras somáticas, e aí a gente precisa considerar uma profundidade total de sequenciamento bem mais alta para experimentos de análise somática por conta desse desafio. Então, a gente já viu alguns conceitos que são importantes e fundamentais para experimentos de ressequenciamento. Então, vamos falar um pouquinho sobre um outro tipo de aplicação, que é a montagem de novo de genoma. Aqui a ideia é que a gente vai reconstruir a sequência original de um genoma com base nas leituras que a gente produziu para aquela amostra, mas sem ter um genoma original, um genoma de referência para apoiar a nossa análise. Essa análise tem como resultado um arquivo do tipo FASTA, também um arquivo texto, similar àquele FASTQ que a gente viu. A diferença é que a gente vai ter um cabeçalho e uma sequência abaixo desse cabeçalho, sem nenhuma informação sobre score de qualidade de leitura, nada disso. E a sequência que vem abaixo ela pode ser super longa, porque ela pode estar representando um genoma todo ou um cromossomo todo, por exemplo. Considerações importantes para esse tipo de aplicação. O tamanho do genoma importa, é um aspecto importante nessa análise. Se a gente espera ver a reconstrução de um genoma contínuo ou não. Então, por exemplo, um genoma circular de bactérias, a gente espera que ao final da montagem a gente tenha uma única sequência contínua, que represente o genoma circular todo. Mas se a gente está trabalhando com um organismo humano, por exemplo, a gente espera ter múltiplos cromossomos. Então, a gente vai ter vários contínuos, cada contínuo representando um cromossomo diferente. E características peculiares de cada organismo, como a presença de regiões muito repetitivas no genoma e tal, isso também pode impactar bastante esse tipo de análise. Então, o que é feito na análise desse tipo de experimento? A gente geralmente faz um mix de sequências de leituras curtas e longas. Essas leituras vão estar todas armazenadas em arquivos FASTQ. E a gente geralmente utiliza esse mix de leituras curtas e leituras longas para que essas longas sirvam como um arcabouço na qual as leituras curtas vão se alinhar e a gente vai fazendo alinhamentos de todas essas reads, todas contra todas, buscando sobreposição. E conforme a gente vai identificando a sobreposição, o software vai construindo uma sequência mais longa, e aí ele usa essa sequência mais longa para realinhar essas leituras novamente, buscando sobreposição. E esse é um processo iterativo que se repete inúmeras, milhares de vezes, de tal forma que ao final desse processo seja possível para o software construir uma única sequência longa, que é o resultado da sobreposição de todas as leituras que a gente forneceu, e essa leitura longa, essa sequência longa, represente o genoma de referência ou os cromossomos do organismo que a gente está trabalhando. Então, via de regra, esse é o processo que essas aplicações seguem. Por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre experimentos de RNA-seq. Esse é uma aplicação cujo objetivo, na maioria das vezes, é fazer a quantificação de transcritos de uma amostra biológica. Então, uma visão geral desse processo, dessa aplicação, é o seguinte: a gente parte de uma amostra biológica, faz a extração de RNA, dos transcritos dessa amostra,
converte esse RNA para cDNA, liga os adaptadores de Illumina e faz o sequenciamento no instrumento. Então, esse é o processo como um todo. O objetivo aqui, agora, é avaliar a abundância de cada transcrito em relação ao genoma original. E a gente vai depois comparar a abundância de transcritos entre grupos de amostras diferentes. Como eu comentei com vocês, nesse caso, em algumas situações, as leituras pareadas podem ser particularmente importantes e o software que faz o alinhamento de leituras provenientes de RNA, ele tem que ser específico para essa finalidade. Por quê? Se a gente vai fazendo leituras simples, a gente pode ter o alinhamento dessas leituras simples, essas single reads, iniciando em um exon e terminando em um exon muito distante. Então, por conta dos mecanismos de splicing de organismos mais complexos, a gente pode ter o alinhamento se espalhando pelo genoma em regiões muito distantes. Se a gente vai fazendo a mesma coisa com leituras pareadas, a gente pode ter uma sequência, uma read do par alinhando num exon e a outra read do par num exon ainda mais distante. Isso pode acontecer ainda de uma única leitura se espalhar por mais de um exon e a outra read do par está completamente alinhada no segundo exon. Enfim, a gente tem um mar de possibilidades aqui e o software que faz alinhamento de leituras de RNA tem que ser adequado para ser capaz de lidar com esse cenário. Isso não acontece quando a gente faz alinhamento de reads que foram gerados a partir de fragmentos de DNA genômico, mas quando a gente está falando sobre transcritos de organismos mais complexos, esse detalhe pode aparecer. E, como você já deve imaginar, num cenário como esse, leituras pareadas ajudam muito no processo de mapeamento das reads. Então, vamos entender um pouquinho como esse experimento é concebido e como a gente faz a análise disso. Então, vamos considerar aqui que a gente tem dois grupos de amostra, um grupo tratado e um grupo controle. E aí a gente tem esse conjunto de reads mapeados aqui contra o genoma de referência para cada grupo. Então, para o grupo tratado, para esse gene em particular, eu tenho cinco reads mapeados aqui em cada exon, né? Eu tenho uma profundidade de sequenciamento aqui de 5 vezes para cada exon. E no grupo controle, 2 vezes. Isso, num primeiro momento, me faz pensar que eu tenho mais leituras no grupo tratado do que em relação ao grupo controle, né, que a abundância é maior. Só que se a gente pensar que na biblioteca na qual eu preparei e sequenciei para o grupo tratado, eu produzi 50 milhões de reads e para o grupo controle eu produzi 10 milhões de reads, a gente precisa fazer alguma normalização aqui para considerar que a biblioteca final teve tamanhos diferentes. Então, o que a gente faz é dividir a profundidade de alinhamento aqui pelo tamanho da biblioteca. Então, a gente vai ter uma abundância relativa aqui do grupo tratado de 0,1 e do grupo controle 0,2. Então, agora já fica mais evidente que a abundância de transcritos do grupo tratado, na verdade, é de metade do número de transcritos do grupo controle. Então, ao invés de ter mais leads no grupo tratado, na verdade eu tenho menos. A gente já fez o primeiro processo de normalização. Outro aspecto importante que a gente precisa considerar ao fazer essas análises de abundância é considerar que os transcritos têm tamanhos diferentes. Então, é natural que um transcrito maior vá dar origem a mais leituras, a mais reads, do que um transcrito menor. E, naturalmente, se ele deu origem a mais fragmentos de RNA, a gente vai gerar mais reads e a gente vai ter uma quantificação maior para aqueles transcritos. Então, a gente também precisa normalizar a quantidade de reads aqui pelo tamanho do transcrito. Então, agora a gente consegue ver que o transcrito vermelho, aqui representado pelo quadro vermelho, ele não tem o dobro da quantidade da abundância do transcrito azul. Ele, na verdade, tem só um ponto a mais aqui, seria 50% a mais e não 100% a mais. Então, a gente também precisa considerar o tamanho do transcrito ao fazer essa análise de abundância. Claro que tudo isso já foi considerado pela literatura e a gente vê aqui que
existem algumas métricas propostas para fazer essa normalização. A primeira delas é chamada de RPKM, que é Reads per Kilobase of Axon per Million of Mapped Reads. Essa é uma métrica utilizada para bibliotecas single read. Se a gente vai fazendo análise de bibliotecas com leituras pareadas, a gente vai utilizar então a métrica SPKM, essa é a métrica de abundância correta que a gente deve utilizar. E, por último, a métrica proposta mais recentemente, que é o TPM, que são Transcripts per Million of Mapped Reads. Essa é uma métrica muito similar ao SPKM, a diferença é que a gente faz a troca na ordem das operações de normalização, de tal forma que se a gente somar a abundância relativa de todos os transcritos de um grupo, a gente vai ter, na verdade, de um experimento, né, a gente vai ter um total igual a 100%, e nas métricas anteriores a gente podia não ter 100%, o que limita a nossa possibilidade de fazer algumas análises com esses dados de abundância. E com TPM, seja qual for a análise de abundância que você queira fazer, ela sempre vai dar redondinha, vai dar tudo certo com essa métrica TPM, que inclusive é a métrica que a gente usa na maioria dos nossos pipelines. Bom, então esses foram conceitos fundamentais de 3 aplicações diferentes. A gente falou sobre ressequenciamento, a gente falou sobre montagem de genoma de novo, e a gente falou sobre RNA-seq. Agora, como é que eu posso fazer essas análises dentro do contexto de ferramentas da Illumina? A primeira opção que a gente tem é uma plataforma de análise chamada Local Run Manager. É um software que vem instalado em todos os sequenciadores de bancada da Illumina. Então, desde o iSeq 100 até o NextSeq, todos esses instrumentos têm Local Run Manager instalado e você pode baixar módulos de análise específicos para cada aplicação e rodar essas análises locais no seu sequenciador sem nenhum custo. E a gente também tem uma versão off-instrument, em que você pode instalar esse Local Run Manager no seu computador Windows, baixar os módulos de análise específicos para cada aplicação e rodar suas análises. Ele tem uma interface gráfica, web, abre lá no navegador. A gente tem módulo para resequenciamento, tem módulo para metagenômica, para montagem de novo de genomas, enfim, uma série de módulos disponíveis. Se você quiser baixar o Local Run Manager e rodar no seu computador, a gente deixa aqui o link. Tem também o link para a documentação dessa plataforma de análise. E a gente tem 2 webinars gravados de Local Run Manager que vocês podem acessar nesses links e ver como ele funciona, como utilizar, como instalar os módulos e assim por diante. A segunda opção de análise dentro do portfólio da Illumina é o Base Space Sequence Hub. Essa é uma plataforma em nuvem, então diferente do Local Run Manager, esse roda baseado em nuvem. Já é uma plataforma mais completa, um pouco mais sofisticada, em que você pode associar ao seu sequenciador e ele vai armazenar os dados, você pode compartilhar esses dados com colaboradores, você pode ter métricas importantes da corrida que você tanto vê na tela do sequenciador, mas também pode ver aqui no Base Space. E você pode aqui rodar análises. A gente tem dentro desse Base Space Sequence Hub, uma aba de aplicativos, que aparece aqui na tela para vocês como apps. É como se fosse uma loja de aplicativos, igual aquela que a gente tem no celular. E esses aplicativos são divididos nas mais diversas categorias de aplicações genômicas. Então, a gente tem aplicativos, de novo, para ressequenciamento, montagem de novo, RNA-seq, metagenômica, controle de qualidade e assim por diante. Então, para cada aplicativo desse, você vai ter uma página que descreve o que o aplicativo faz, o que ele gera de resultado, que tipo de informação você precisa fornecer para que ele rode adequadamente. E aí você pode compartilhar o resultado dessas análises com colaboradores, baixar o resultado dessas análises para o seu computador, enfim, você tem total liberdade para utilizar essa plataforma e fazer suas análises. Se você quiser acessar o Base Space, eu deixo aqui a referência do link para acessar o Base Space. Qualquer pessoa pode se cadastrar e utilizar. E aí tem também o link aqui para a documentação do Base Space, caso você tenha alguma dúvida, tem toda a documentação disponível para que você aprenda a utilizar adequadamente. A gente tem também uma plataforma chamada Dragon. Essa é uma plataforma de análise de informática que integra software e hardware. Então, software e hardware desenvolvidos especificamente para análise de informática.
Essa é uma plataforma que faz desde a conversão dos dados brutos gerados pelo sequenciador no formato BCL até a criação de arquivos FASTQ, que a gente chama de análise primária na Illumina. Ele faz isso acelerado por hardware, é super rápido. E, além disso, ele faz análise de chamada de variante, né, experimentos de ressequenciamento em amostra somática, amostra germinativa, projeto de genômica populacional, onde ele vai fazer a chamada de variante de uma coorte de amostras gigante. Ele pode fazer isso até 100 mil amostras de cada vez. Ele pode fazer só alinhamento e mapeamento, se você precisar. E ele também faz análise de RNA-seq e experimentos de metilação. Isso tudo, como é apoiado por hardware, um hardware dedicado para análise de bioinformática, é extremamente rápido. A gente pode dar como referência aqui para vocês uma análise de genoma completo humano a 30 vezes de profundidade. Ele vai tomar algo em torno como 2 dias de análise num servidor tradicional por amostra. No caso do Dragon, ele faz a mesma análise em menos de 20 minutos. Então, partindo do FASTQ até o VCF final, ele vai fazer isso em menos de 20 minutos. Então, esse é o Dragon. E, como é uma ferramenta muito recente, ele traz avanços no algoritmo que garantem maior acurácia do Dragon em relação ao GATK. Isso motivou uma parceria da Illumina com o Broad e hoje o GATK, que até então era uma ferramenta considerada padrão para análise de variantes. Hoje eles compartilham a mesma base de algoritmo, então os ganhos de algoritmo que a gente apresentou no Dragon hoje estão presentes no GATK, mas a Illumina é a única a disponibilizar esses algoritmos acelerados por hardware. Isso está disponível no BaseSpace, pode ser adquirido também como um servidor para você ter no seu próprio laboratório. A gente incluiu a plataforma Dragon dentro do nosso mais recente sequenciador, na verdade, nossa mais recente família de sequenciadores, são o NextSeq 1000 e NextSeq 2000. Então, esses sequenciadores agora já tem essa plataforma Dragon integrada como uma placa que vem instalada lá dentro do sequenciador. E nesses sequenciadores, utilizando a plataforma Dragon, você pode fazer análise de amplicon, análise do nosso painel COVID-SIC para vigilância e identificação de COVID-19. Você pode fazer análise de enriquecimento, que são análises de ressequenciamento tendo regiões-alvo do genoma, né? A criação de arquivos FASTQ, análise de experimentos de RNA-seq, de experimentos de single cell, e tem também disponível o pipeline padrão nativo do GATK. Outros pipelines baseados em Dragon também estão disponíveis, mas aí só no BaseSpace. Então, só relembrando os conceitos que a gente tratou no webinar de hoje, a gente falou um pouco sobre a importância da etapa de planejamento e desenho experimental. A gente falou sobre como definir a quantidade de dados que a gente precisa no nosso experimento, se a gente precisa de leituras simples ou pareadas, qual o comprimento de read adequado para o nosso experimento. A gente viu alguns conceitos importantes para a aplicação de ressequenciamento. A gente falou de alinhamento e chamada de variante. A gente viu, de forma geral, como é feita a montagem de um genoma de novo e quais são conceitos importantes na análise de RNA-seq. E a gente viu que dentro do portfólio da Illumina você pode fazer análise utilizando o Local Run Manager, o BaseSpace Sequence Hub, ou a plataforma Dragon, e a gente agora também viu que o Dragon está embutido na nossa mais recente família de sequenciadores, que é o NextSeq 1000 e o NextSeq 2000. Para quem tiver interesse em buscar se aprofundar nesse tema que a gente tratou hoje, eu deixo aqui alguns links para uma calculadora de profundidade de cobertura que a gente tem no nosso site, e também uma outra ferramenta que te ajuda a selecionar qual é o kit de preparo de biblioteca e o kit de sequenciamento adequado para o seu experimento. Então, esses links aqui vão te levar para essas ferramentas. Eu tenho também aqui link para algumas ferramentas que a Illumina disponibiliza gratuitamente para os clientes de softwares que fazem a criação de arquivos FASTQ. Os nossos sequenciadores eles vão gerar toda a informação de sequenciamento no formato BCL, que é um formato de dado binário, e para que você faça a conversão de BCL para FASTQ, a gente tem algumas ferramentas disponíveis, o próprio BaseSpace também pode fazer isso, o Dragon pode fazer isso, mas a gente tem outros softwares que rodam Windows, rodam Linux, tem tudo que for necessário para o seu laboratório.
e aqui eu deixo o link para essas ferramentas e documentação. Se você quiser se aprofundar em alguns temas aqui relacionados à bioinformática, a gente tem alguns webinars gravados já, falando sobre a conversão de DSL para FastQL, análise de dados de ressequenciamento, análise de dados de RNA-seq e um específico sobre Dragon. E se você tiver curiosidade sobre quais são os webinars que estão previstos para serem apresentados nos próximos meses, eu deixo aqui também um link para essa página do nosso site, em que você vai ter a agenda dos webinars que estão para chegar. Eu agradeço a todos vocês por terem participado do webinar de hoje. Foi um prazer apresentar isso para vocês e espero que a gente tenha mais temas para apresentar nos próximos meses.